Atualmente no Brasil, milhões de pessoas sofrem algum tipo de neurodivergência, sendo os mais comuns o TDAH e o autismo. Outras pessoas não são informadas adequadamente, não dão a devida atenção ao assunto. Mas será mesmo que você sabe o que são doenças mentais e como auxiliar aqueles que necessitam? E é isso, o que esse documentário lhe apresentará. Inicialmente apresentaremos algumas neurodivergências, seus sintomas e suas outras características, dando assim continuidade com entrevistas feitas por nosso grupo em relação às pessoas, qual sendo o ponto de vista delas sobre o assunto. O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento atípico caracterizado por manifestações comportamentais e déficits na interação e na comunicação social. Ele pode apresentar comportamentos repetitivos e estereotipados, como a ecolalia, que é a repetição de palavras usada no cotidiano das pessoas, e movimentação dos braços e das mãos quando eles se sentem muito estimulados pelo ambiente. Sintomas. Os principais sintomas são a dificuldade na interação social, como olhar nos olhos quando estão conversando, a dificuldade em expressar sentimentos, identificá-lo nas outras pessoas, entender como as outras pessoas se sentem, e pode muitas vezes ser atrelado com a ansiedade e o próprio TDAH, que é a hiperatividade também. E o tratamento. O diagnóstico normalmente é recebido na primeira infância, quando os pais e professores percebem o comportamento da criança ao longo do dia e ele recebe o diagnóstico. O tratamento pode ser feito por meio de medicamentos como canabidiol e ritalina e por acompanhamento na terapia por psicólogos e neuros. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma neurodivergência que pode ser muito notada na sociedade atual. Ela é principalmente diagnosticada em crianças na sua primeira infância, primeiramente pelo seu professor, que começa a notar que a criança tem dificuldade em realizar atividades básicas que uma criança neurotípica não teria. Alguns dos sintomas, como eu já disse, são inquietação e dificuldade em fazer essas atividades básicas. Também pode ocorrer, em alguns casos mais graves, a depressão e a ansiedade que são causadas por conta do transtorno. Esse transtorno não tem cura, porém tem um tratamento. Seu tratamento é principalmente baseado em remédios. E esses remédios, desses remédios, o mais famoso dele é a ritalina, que é muito forte e é por isso que algumas crianças têm dificuldade em entrar nesse tratamento. O transtorno de dislexia causa uma dificuldade na escrita e na fala da pessoa. O tratamento pode ser com remédios ou com as aulas especiais. Certo. Os sintomas atraso de falas em uma criança. Crianças como a troca de letras e também como a dificuldade de leitura. Conceito científico das neurodivergências. Qual é o conceito? O conceito de neurodiversidade aponta que a mente pode funcionar de diversas maneiras e que essas diferenças são apenas variações naturais do cérebro. Criadora, Judy Singer. Judy Singer é uma australiana socióloga com espectro autista. Quem faz parte? Um indivíduo neurodivergente apresenta um funcionamento neurocognitivo atípico, ou seja, um funcionamento fora da média esperada. Pessoas diagnosticadas com TEA, TDA, TDAH e borderline são consideradas neurodivergentes. O transtorno de personalidade borderline, ele é caracterizado pela instabilidade emocional do indivíduo. Ele pode ser essa instabilidade emocional tanto com a família ou com amigos e colegas de uma escola. O tratamento ele é realizado por especialistas no assunto, como médicos, e também pode ser tratado com terapias. Em alguns casos mais graves, como automutilação, ele pode ser tratado com medicamentos.
Os sintomas eles podem ser caracterizados como com instabilidade emocional, com agressão, com comportamentos antissociais e entre outros. Bom, agora com conhecimento sobre o assunto, iremos entrevistar uma pessoa que sofre com neurodivergência. Você acha que se você tivesse descoberto a dislexia mais cedo, seria mais fácil para você no período da escola? Sim, com certeza seria mais fácil, porque eu só descobri que eu era dislexa quando eu já era adulta, eu já tinha até feito a faculdade. Eu só descobri quando meu filho começou a apresentar uns sintomas, né, alguns sinais, e daí eu busquei um psicopedagogo para poder fazer a avaliação. E daí na avaliação deu. Daí que eu fui ver, fiz avaliações também, e daí foi diagnosticado que eu sou disléxica e o meu filho também, né? E com certeza, se eu tivesse descoberto isso antes, muita coisa tinha sido mais fácil, né? Então eu passei toda a minha infância, adolescência com muita dificuldade, não entendia por que eu tinha tanta dificuldade em ordenar as coisas, na interpretação. Isso sempre foi um desafio para mim. E eu, sem saber o que tinha, eu fui buscando alternativas para poder memorizar, para poder me organizar. Então, tudo que eu ia fazer, eu demorava muito mais tempo que outras pessoas. Então, se eu fosse ler um livro, eu tinha, para entender bem o livro, eu tinha que ler às vezes 2 vezes o livro para poder compreender, né? Então, eu fui criando as minhas estratégias sem nenhum apoio. E realmente eu acho que teria sido muito mais fácil se eu tivesse um acompanhamento, se eu tivesse orientações, né, sobre aquilo. Na sua opinião, o que você acha que é neurodivergência? Neurodivergência é aquela característica de alguma dificuldade, transtorno diferente do normal, né? Eu sou mãe, meu filho tem 15 anos e com 7 anos a gente começou a perceber que ele era diferente dos colegas. Ele tinha muita dificuldade em identificar letras, números, não tinha muita coordenação motora para identificar letras, e a gente foi em busca de profissionais que pudessem identificar o que seria aquilo. Com entre 7 e 9 anos, ele começou a fazer vários testes e foi laudado com dislexia. O grau de dislexia dele é um pouco grave, então desde então ele já entrou como aluno de inclusão, né, nos anos iniciais. Hoje ele já está no ensino médio. Hoje ele já tem uma autonomia para o estudo, mas ele sofreu muito, e eu como mãe sofri junto, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo, né? Estou fazendo esse vídeo agora de noite. Então, eu sou Fernando, sou psicólogo, eu tenho experiência de crianças com autismo, crianças com TDAH, e vim falar um pouquinho para vocês sobre alguns conceitos bem importantes relacionados a essa área, tá? Então, minha formação foi em 2018, desde então eu vou fazendo cursos de especialização. O primeiro que eu fiz foi em psicopedagogia, que é voltado muito para a área de aprendizagem. E outra formação foi em análise de comportamento aplicada, mais conhecida como ABA. É uma das intervenções cientificamente comprovada que é mais funcional para intervenção com autismo e deficiência intelectual, tá? Fui solicitado que eu falasse sobre alguns temas, e eu vou começar falando sobre a neurodivergência, né? Então, a neurodivergência refere a pessoas que têm um desenvolvimento ou funcionamento lógico diferente do que é esperado, tá? Se encaixa nesse conceito aí o autismo, o TDAH, pessoa com TDA, síndrome de Tourette, entre tantos outros, tá? O indivíduo neurodivergente apresenta um funcionamento neurocognitivo atípico, diferente, tá? Então, principalmente trazendo para o autismo, que é a minha área de atuação, então a gente percebe o atraso na fala, às vezes questão cognitiva, interesse em padrões muito restritos, tá? Se tratando de diagnóstico, então a gente tem a intervenção geralmente do pediatra ou do neuropediatra, em alguns casos também o psiquiatra. Eles organizam, pegam feedback de todas as áreas envolvidas, né? E a gente, a psicologia é muito fundamental porque a gente observa o comportamento como um fenômeno e faz alguns relatórios, registros que ajudam ele a fechar um laudo de autismo ou qualquer outro síndrome, tá? Geralmente eles também já fazem o encaminhamento de algumas áreas de desenvolvimento.